Tá? 10 minutos para fazer os questionamentos e 10 minutos para as respostas, certo? Para a gente poder finalizar. Obrigada. Sargento Carlos de Sergipe, presidente da Aspra Sergipe, parabenizar mais uma vez o painel, amigas que tenho lá em Sergipe, de longa data, que foram minhas alunas, inclusive, você no CAIS, você foi minha aluna no curso de formação. Faço a meia-culpa aqui, sim. Faço a meia-culpa porque tenho 2 anos de Aspra como presidente e as associações sergipanas nunca se preocuparam com o tema. Isso é uma grande verdade. E a crítica construtiva ela é bem-vinda. Fazer a autorreflexão do tema é fundamental. Ontem nós viemos conversando no carro, Patrícia, você, nossa amiga Samira Show, lá de São Paulo, e vocês perguntavam como é o meu comportamento com minhas filhas. E nós conversávamos sobre uma outra situação, que é quando a mulher é machista. Quando ela reproduz o machismo. Que eu acho que isso é um tom que tem que ser visto, que tem que ser observado. Mas cabe algumas explicações naquilo que... Não foi eu, juro que não foi eu. Cabe algumas explicações aqui no que... também não foi eu de novo. No que Svetlana falou. Esse imbróglio jurídico em Sergipe tem trazido sérios problemas de relacionamento no que se refere a homens e mulheres. Sérios problemas. Isso vem se arrastando desde 1997, Sergipe. E ainda se arrasta. No CAIS, que é o curso de aperfeiçoamento de sargentos, que você foi minha aluna, eu, como instrutor de uma disciplina chamada Fundamento Jurídico da Atividade Policial, nesta instrução, alguns policiais masculinos, vamos dizer assim, o PEMASC, chegaram a me procurar e dizer, mas você vai ministrar aula para PEFEM? Disse, não, vou ministrar aula para policiais militares, que inclusive tinham masculinos lá. Trabalhei com uma policial militar, Francis, onde a compleição física dela, lá no Santa Maria, na quarta do primeiro, não tinha a mínima condição, vamos dizer assim, porque não tinha banheiro mesmo, e ela um pouco forte. Muitas das vezes ela era humilhada, do ponto de vista de descer da viatura para fazer uma corrida para uma perseguição a pé. Mas também trabalhei com uma policial que, numa invasão, lá no antigo presídio militar, o colega estava tremendo, o PEMASC estava tremendo, enquanto que a policial feminina, a PEFEM, ou a policial, estava lá junto comigo. Fui criticado por achar e dizer no curso de formação de soldados, que terminou semana retrasada, que defendia a tese de ver mulheres numa viatura, fazendo abordagem só mulheres. Os alunos quase me matam. Então, quando a gente vai aqui, me permita, Lutinho, falar um pouquinho a mais, porque esse tema é discutido abertamente com o chamado empoderamento feminino, que é o empowerment. Quando a gente vai ministrar aula, vai ministrar palestras, no que se refere a tentar mostrar ao homem, e muitas das vezes à mulher, a importância de se reconhecer com os direitos iguais, mas se observar que existe uma compleição física. Veja, o setor que eu trabalho, divisão de ensino do centro de formação, tem 7 mulheres e eu. Em minha casa, são 3 mulheres, a minha cachorra e meu filho. E olhem, nós homens temos que aprender a nos adaptarmos a uma modernidade que está posta, a contemporaneidade, a dividir tarefas,
Minha mulher, quando você me perguntou ontem, fiscalizando minha filha mais velha, disse a ela, há 5 anos atrás, ela com 16 anos, fecha as pernas, minha filha. Namorar? Não. Vou concluir. Namorar, não. 16 anos. Semana retrasada, pegou meu filho de 6 e falou, ô Cauã, quem é aquela sua amiguinha, sua namorada? Aí minha filha mais velha disse, oxente, mãe, quer dizer que eu, naquela época, com 16 anos, a senhora me fiscalizava para namorar? Enquanto que Cauã já pode? Que história é essa? Então a gente tem que observar também o lado do machismo feminino na criação e na cultura. E isso se reproduz principalmente dentro dos quartéis. E parece-me que é mais arraigado quando a gente vai lidar com o curso de formação, seja ele de oficial, seja ele de praças, que vê a mulher como uma coisa, como um objeto, como um pedaço de carne. Eu acho que essa é a grande discussão. E isso ocorre exatamente por um costume, por uma tradição que tem que ser quebrada. Como eu disse ontem, vou acabar, Tuca. Como eu disse ontem, discute-se muito nas escolas uma questão de ideologia de gênero. Eu não concordo. Não existe ideologia de gênero. É uma construção social feita. Ou você nasce homem ou você nasce mulher. E isso tem que ser respeitado do ponto de vista humano. Se nós homens não aprendermos a dividir nossas tarefas e as responsabilidades do lar com nossas esposas e aprender a respeitá-las onde quer que sejam, seja no quartel, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, essa equidade de gênero que tanto é defendida, ela não vai existir. E a minha pergunta eu deixo aqui: como combater o machismo feminino? Como fazer para que haja essa inversão do ponto de vista educacional, inclusive nas escolas, que assim é passado para nós? Bom, acho que já falei demais. Muito obrigado. Eram esses os meus questionamentos, tá? Então, vamos dar continuidade às perguntas, só lembrando que elas serão respondidas ao final, certo? O subtenente Kemp, por favor. Alô. Uma boa noite a todos, cumprimentar a mesa. Eu tenho propriedade de falar de PEFEM, porque passei por várias fases da PEFEM. Tem a minha filha, que é cabo, tem 15 anos de trabalho, tem a minha nora, que é soldado, tem 3 anos de trabalho, e tem uma sobrinha, que é bombeiro militar, mais recente, então. No caso da minha filha, ela enfrentou a metade. A Polícia Militar de Santa Catarina tem 33 anos de existência, dos quais a minha filha conviveu com 15 anos. Ela foi a primeira policial feminina numa cidade do interior, onde só tinha machistas e machistas mesmo, porque o povo mais serrano ele é mais duro na queda, e ela enfrentou situações de a esposa de um policial militar ir pedir para o escalante para não escalar a minha filha com o marido dela. Né? Ela foi procurar a esposa do camarada e disse para ela assim: eu não quero um bucho desse que nem o teu marido, se eu quiser eu pego coisa bem melhor do que tu tem. A resposta curta e grossa, como foi a situação. Então, hoje as mulheres impuseram mais respeito. Gostaria até de discordar um pouco da capitã. Em Santa Catarina nós temos vários casos de coronel, não fui eu também, de coronel que assumiu região militar, temos a comandante do 26º Batalhão, que é uma mulher, temos várias mulheres em comandantes de grupamentos policiais militares, e as mulheres elas impuseram muito respeito. Na cidade onde eu moro, lá no meio oeste de Santa Catarina, em Videira, as mulheres elas se impuseram na situação,
elas tocam setor de instrução e ensino, tocam ProERD, elas têm uma participação bem ativa, setor de trânsito, e tem mulheres que trabalham na rua, como a minha filha enfrentou os 6 ou 7 anos direto na rua, né? Então, temos em todos os setores. Existem situações, como já foi discutido na nossa diretoria, e que seria um ponto para ser discussão até de criar uma lei federal na questão da amamentação. Eu tenho a minha nora, que tem uma netinha agora de 7 meses, né? E como a capitã disse, não, acho que foi você que falou do colete, né? Aquele colete que cobre até aqui, e a mulher amamentando vai pressionar os seios, né? Então, lá na minha região, eu conversei com os comandantes e nós conseguimos de que as PFEMs, em fase de amamentação, não importa os 6 meses ou mais, elas vão trabalhar em funções meio ou no Copom, que não precisa usar colete, precisa usar armas e coisas, não venha pressionar o seio da PFEM. Isso, inclusive, seria uma questão de sugestão até de se criar uma lei federal para todos os estados do Brasil, porque é uma situação crítica. A mulher amamentando, aquele colete quente, principalmente para vocês das regiões mais quentes do Brasil, que aquele colete quente, até o próprio leite vai estragar, né? Até a criança mamar aquele leite quente ali, coisa e tal, pode causar algum problema. Não quero me alongar muito, teria bastante coisa para falar. Nós conseguimos na nossa região, lá em conversas, a nossa companhia lá, ela tem alojamento feminino com suíte, tem 2 banheiros femininos e, como eu disse, as mulheres têm um tratamento igualitário ao masculino. As mulheres trabalham diretamente com o policial masculino e fazem o trabalho bem feito, melhor às vezes que os homens. Nós temos mulher comandando grupamento policial militar com 7 policiais masculinos e ela faz um trabalho que inveja muitos outros comandantes da região. Na questão das vagas, nós tivemos há 3 anos atrás, que foi o caso da minha nora, eram 1000 vagas no estado e sobrou 270 vagas e ficou 270 mulheres classificadas. Daí, através da prática da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, foi feita uma escola só com mulheres. Desculpa, só para finalizar, que a gente está com o tempo e estão nos cobrando. Então, tá bom. Desculpe a empolgação, mas é então. Então, eu digo assim, só então, como ponto de pauta, criar leis federais que regulamentem essas situações das mulheres, porque é uma situação especial. Muito obrigado. Tá ok, só informar os participantes que nós encerramos as inscrições, tá ok? Nós vamos finalizar os questionamentos aqui, porque senão a gente vai se prolongar demais aqui. Eu acho que é Elodie. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu venho falar, eu sou civil, mas sou mulher. E gostaria de compartilhar com vocês e dizer que nós somos guerreiras. Porque nós estamos aqui e falamos, não temos medo. Temos coragem de falar o que nos incomoda, o que nos perturba. Eu e minha colega me chamam de faladeira, de bocuda. Em 2011, eu tive que ser bocuda porque, devido aos desaparecimentos das pessoas que desapareceram naquele ano, inclusive um filho do meu ex-marido, e eu estava procurando, eu ia na televisão, eu ia no rádio, eu ia aqui, eu ia lá, e falava. E comecei a incomodar. De tanto incomodar, surgiu essa OCIP, que nós participamos e buscamos os nossos filhos. E junto com as mulheres, eu vou dizer para vocês, porque a maioria dos homens, diante do desaparecimento de um filho, ele se esconde debaixo da saia da mulher,
se escondem debaixo da saia da mulher, ou largam da mulher e vão chorar nos braços da sei lá de quem. Eles deixam a mulher porque o filho desapareceu. Há 30 anos atrás, tem uma mãe que hoje está buscando o filho sozinha. Cortando a conversa, deixando mais curtinha, alguém foi na Assembleia, aqui de Santa Catarina, e avisou na Assembleia que não era para receber essas mulheres, essas duas mulheres do GAFAD, porque elas eram perigosas. Entendeu? Então, nós temos que conquistar o nosso respeito perante os homens. Nós temos que mostrar o nosso lugar, a nossa possibilidade, até onde nós podemos chegar. Não, se somos machistas, depende da interpretação. Se o homem não tem coragem de fazer e de falar, nós podemos só ter coragem de fazer, né? Parabéns para vocês. Obrigada. O próximo é Reginaldo. Bom, boa tarde. Queria parabenizar a todas pelas falas. É um tema extremamente polêmico, muito melindroso ainda no nosso meio, delicadíssimo. Mas houve uma observação da nossa colega aqui que eu acho que a gente precisa ponderar. Sobre a transferência da responsabilidade dessa pauta para essas lideranças que aqui estão presentes, sem a participação efetiva do efetivo feminino. Há uma espécie de um assédio muito silencioso e velado, que muitas vezes a mulher nem se percebe. A mulher entra para a instituição militar e vão, curiosamente, todas pararem no administrativo. Em 2009, nós tivemos toda uma turma de soldados do Bombeiro Militar do Estado do Ceará jogadas no serviço administrativo. E aí, quando nós chamamos a mulher para discussão, ela tem medo de perder esse lugar. Somente na segunda turma de soldados, nós brigando com o comando do bombeiro, a pedido de algumas mulheres, conseguimos colocar algumas mulheres no serviço operacional. Nós temos tentado trazer a figura feminina para dentro das discussões, para ela realmente ser a participante nesse processo, e como foi colocado aqui, nós temos uma representação muito pequena de mulheres policiais do próprio Estado de Santa Catarina, presente num debate extremamente rico como esse. Nós fazemos a nossa parte em nível de Ceará. A capitã citou um caso, e sirva de reflexão, uma foto de uma policial fardada, da bunda de uma policial fardada de serviço, foi espalhada em grupos de WhatsApp pelos próprios colegas. E ela é nossa associada, e nós ganhamos a causa dela agora, né, e os policiais estão sendo todos punidos, todos os que foram identificados. Mas a gente precisa ter um cuidado realmente nessa coisa de até que ponto, né, apenas uma pequena fração desse quantitativo, que já é pequeno, tem se sentido realmente legitimada a ir a público, a discutir, a cobrar. Né? Nós sabemos a dificuldade que é denunciar um assédio moral ou um assédio sexual, até fora das instituições militares. Dentro da instituição militar é ainda mais complexo, mas sem a participação efetiva da mulher nesse processo, e aí, mais uma vez, parabenizo vocês, inclusive, pela questão da ousadia de criar a associação. Vai ficar aqui também como sugestão a ideia da sua chefe de criar essa comissão feminina dentro da corregedoria. Vou levar isso para a nossa controladoria, porque, de repente, facilita o processo da mulher se sentir mais à vontade, melhor recebida para poder fazer a denúncia. Né? Nós temos casos de tenente-coronel, aliás, major, assédio sexual e moral a servidora civil e policial militar, e o que ele teve de punição foi a promoção a tenente-coronel. Né? Isso denunciado na controladoria e etc. Então, é um assunto ainda extremamente delicado, mas nós precisamos estar atentos, mas fica aqui o alerta, né? As colegas que vão ver pelas redes sociais, pelo site, participem. Nós precisamos da presença de vocês dentro desse processo de lutas, para que a mulher chegue, ninguém melhor do que ela para dizer o que é que eu estou precisando, né? Onde é que a coisa está apertando. O problema dos coletes, por exemplo,
no Ceará nós conseguimos resolver, mas ainda não conseguimos resolver uma mulher tirando serviço de policiamento a pé em lugares onde ela não tem acesso a banheiro. E a saúde da mulher é diferenciada da saúde do homem. Então ela está lá durante 8 horas com uma calça no calor do Ceará, que vocês devem imaginar como é que é. Quer dizer, pelo menos em sonho, o pessoal de Santa Catarina vai imaginar como é que é o calor do Ceará. Né? Para uma mulher estar trabalhando nessas condições, muitas vezes sem ter acesso a ir num banheiro, tá certo? Então fica aqui uma proposta para que a gente, dentro das instituições, tenta criar mais espaço de debates como esse, para trazer a mulher para o nosso lado, para essa discussão realmente extremamente necessária e atual. Obrigada. Eu vou só solicitar para quem vir aqui na frente, para que tente ser um pouquinho mais sucinto nas perguntas, porque, mais uma vez, estamos sendo cobrados. Certo? Agora eu vou chamar a Iris Gonçalves, por favor. Boa tarde a todos e a todas que aqui estão presentes. Queria parabenizar a Tuca, que é minha conterrânea lá de Araranguá. E a minha pergunta é bem simples. Eu queria que as policiais me falassem, se tem como elas percebem as violências sofridas pelas policiais lésbicas dentro da corporação. E se existem dados sobre essa autodeterminação de identidade sexual homoafetiva. Era isso, obrigada. Obrigada. A próxima é Marinês Rosa, por favor. Boa tarde. Eu sou socióloga, estudo relações de gênero, e eu vim por conta desse painel. Eu achei super interessante, inusitado, e por isso já ficam os meus parabéns numa instituição, numa corporação que a gente não esperava ter esse tipo de discussão. Então, parabéns. A pergunta é para as colegas profissionais da segurança pública. Parabenizar o que vocês falaram aqui é muito interessante. Como mulher, eu me sinto representada, né? Mas a experiência profissional de vocês é outra, que é o lugar de fala de vocês que me deixou desperta. E aí eu fiquei imaginando as outras coisas que vocês não falaram aqui, né? Que a gente sabe que tem coisas que não podem ser faladas aqui. Mas isso a gente deixa para mais adiante. Terá um dia que vocês poderão falar sobre tudo, né? E aí a pergunta é também bem simples. Estudos de gênero, né? E aí, por que eu estou falando dos estudos de gênero? Por conta da situação política que a gente vive no país e no mundo, de uma corrente que não quer que se discuta gênero, né? Porque se diz que há uma ideologia de gênero e as pessoas temem essa discussão. A gente, como estudiosa, compreende que esses estudos vêm basicamente desmistificar essas desigualdades que vão justificar todas essas violências que as colegas falaram aqui. E elas não são percebidas. Há exemplo do que a gente pode notar numa cena bem interessante que aconteceu aqui. Uma das profissionais, ao solicitar, de repente, um pouquinho mais de tempo, vejam, tem 3 mulheres, um homem, e a direção, isso não é consciente, tá? Só estou destacando para que a gente pense juntos. A direção da autorização de tempo foi dirigida ao homem. Para a gente pensar nisso que aconteceu, como reflete todas as outras atividades que constituem o nosso cotidiano de subordinação masculina. Obrigada. Obrigada. O penúltimo, então, é Rafael, por gentileza. Boa tarde a todos, sou Rafael Lima, vice-presidente da Associação dos Profissionais da Segurança Pública. E eu vim complementar a fala do meu presidente aqui, que me antecedeu, né? Boa tarde a todas as mulheres. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o trabalho de vocês, porque é muito importante levantar esse tema dentro da instituição. Vou contar o que, no meu ponto de vista, está acontecendo no Ceará, na Polícia do Ceará, e eu vejo isso como um fato lamentável. Por quê? Porque a segurança pública, ela precisa da mulher para ter o seu serviço
completo. Ela precisa da mulher também na rua. Ela precisa também da mulher nas viaturas, junto com os policiais, para fazer segurança pública. Porque a gente se depara hoje, pelo menos no Ceará, com uma nova modalidade de crime, onde ele se utiliza da mulher para esconder drogas, esconder armas, em partes íntimas. E muitos policiais se veem constrangidos e não podem, né, fazer a busca completa, né, na mulher. E, por diversas vezes, como eu faço patrulhamento de rua ainda em Fortaleza, por eu ser soldado da Polícia Militar ainda, né, a gente escuta muito na frequência, tem alguma mulher de serviço, e aí meio que vem na nossa mente aquele grilozinho, né, cantando, né, porque o silêncio reina. E aí, o que é que vem acontecendo desde 2010? Pois eu entrei na corporação em 2010. Em 2010, o meu estágio, digamos assim, na rua, foi com uma composição que tinha uma policial feminina e bem qualificada, né, onde bandidagem tremia na base e ela fazia brilhantemente seu papel. E, infelizmente, desses anos para cá, a gente vem observando que as policiais estão sendo tiradas das ruas e sendo colocadas nos gabinetes, né, dos comandantes e etc. E até, eu gostaria de saber aqui, né, até que ponto vocês trabalham isso com as policiais femininas, delas estarem, de uma certa forma, colaborando para essa cultura de que a mulher tem que estar no gabinete e não na rua, né? Porque lá no Ceará, pelo menos, está prejudicando o serviço. Porque muitas vezes, inclusive, de madrugada, né, o crime se aproveitando do papel da mulher, né, da pessoa da mulher, e a gente sem policiais femininos na rua para poder abordar. E gostaria de deixar a sugestão aqui, caso não tenha sido já criado, né, uma comissão, né, feminina da ANASPRA para liderar, né, para continuar esse estudo, esse trabalho, né, para servir de norte para as associações. Porque a Associação dos Profissionais da Segurança Pública tem essa preocupação. E não é à toa que toda a diretoria sempre tem a presença da mulher, a gente sempre procura, como é que se diz? Incentivar que a mulher esteja também na diretoria, certo? Então, gostaria de agradecer o espaço aqui e parabenizar as mulheres. Ok. O último, então, a fazer o questionamento, está escrito Hélio. Boa noite a todos. Eu estou acompanhando, eu queria ter participado, não fui bem ágil, não fui ágil o suficiente para participar de outros questionamentos, em outras falas, em outros assuntos. Mas eu diria que na minha casa é a casa das 7 mulheres, né? Eu tenho netas, tenho esposa, mãe, filhas, então tá. E todos vivemos a mesma situação, o parecido. Nós vamos defender sempre as mulheres, né? Embora eu tenha uma veia machista, né? Mas eu vou defender sempre as mulheres e nessa construção de direitos, né, eu questiono uma coisa, não foi falado aqui, por que as mulheres, policiais militares, têm diferenciação no tempo de serviço? Porque não 30 anos, igual aos homens. Os homens vivem menos, estatisticamente vivem menos, têm questões, digamos, até fisiológicas diferenciadas, isso leva a certas patologias bem diferentes das mulheres. Já está escrito e bem definido que a maternidade gera saúde à mulher, ao contrário do que se imagina. Então, eu questiono, por que as mulheres, 25 anos, ou até, eu acho que o Rio Grande do Sul, são 20 anos, tem que ver isso, nenhuma das senhoras falou sobre isso. Então, direitos iguais, tudo bem, vamos querer alcançar direitos, deveres são iguais? Ok.
mas e se conquistou isso com muita facilidade, eu não entendo, né? Então, eu sou crítico a essa questão, que as mulheres trabalhem também 30 anos iguais aos homens, né? E que tenham os mesmos direitos, lutem pelos seus direitos, e esse é o meu questionamento. Parabenizo a essa questão das senhoras do trabalho que vocês desenvolvem. Então, esse é o questionamento que eu faço, né? Gostaria que fosse comentado esse detalhe, ok? Ok, obrigada. Nós iremos passar, então, agora as respostas, tá ok? O cabo Elisandro Lotim pediu a palavra, pode prosseguir. Bom, pedi em primeiro justamente para deixar que as mulheres encerrem, e eu quero fazer algumas considerações. A primeira é uma provocação para nós, e eu conversei com a capitã sobre isso ali. O J. Costa está aí, Jota? Não, o J. Costa já foi. Os senhores têm ideia do porquê é as praças e não é os praças? Por que nós, soldado, cabo, sargento, subtenente, somos chamados de as praças? E eu falei do J. Costa porque nós discutimos isso há 15 anos atrás. Eu vou dizer por quê. Porque no sistema de dominação masculina, no sistema patriarcalista e machista, que inclusive vige na instituição militar com muito mais propriedade e muito mais força, para uma lógica de subordinação, nós somos chamados de as praças. Por quê? Porque o machismo e o patriarcalismo domina as mulheres. Isso é simbólico e é muito pontual. Então, esse é o primeiro debate que eu quero trazer, capitão. Não é as praças, é os praças. Porque se nós, praças, queremos tal qual as mulheres lutam pelos seus direitos e nós queremos direitos, nós também temos que parar com essa mania de achar que somos dominados por esse modelo lógico. Ou construído logicamente. Não é as praças, é os praças. E as praças é simbólico justamente porque nos domina. Quando os oficiais dizem as praças, é justamente nessa percepção simbólica de dominação, tal qual é colocado a percepção simbólica de dominação que está dado na sociedade para com relação às mulheres. E quem leu a dominação masculina do Bourdieu sabe muito bem do que eu estou falando. Aliás, leiam a dominação masculina do Bourdieu. Eu estou fazendo mestrado, o meu mestrado vai ser na questão da violência contra as mulheres, e a ideia é discutir essa questão, trazer abertamente, e reconhecendo, inclusive, os meus inúmeros defeitos com relação a isso, porque a gente vive num modelo que impregna desde o nosso nascimento, né? O menino tem que ser o azul, a menina tem que ser o rosinha, o menino não pode brincar com o carrinho, entendeu? Essa lógica é construída socialmente. Existe uma construção que traz esse debate e essa tona. E aí, esse primeiro é o debate as praças e os praças. No nosso caso, para a gente poder comparar essa realidade. Reginaldo, eu conheço inúmeros homens que trabalham no expediente, e eu não vou falar o que eu estou pensando aqui agora que eles fariam para não sair do expediente. Então, não é, na minha percepção, com todo respeito, é uma inverdade dizer que as mulheres estão todas no expediente. Conheço várias mulheres, inclusive, que estão no choque aqui em Santa Catarina, e conheço no Brasil e em outros espaços. Também tem uma construção de dominação aí. E errada. E errada porque a polícia militar começou a assumir, a receber mulher na década de 80, né, primeiramente em 1950, na Polícia Militar de São Paulo, um pouco mais à frente, em 80 e pouquinho. Qual era a lógica? A lógica era, precisamos democratizar, e eu li isso, se não me falha a memória, da Márcia Calazans. Eu li, ela escreveu assim, as instituições receberam e começaram a aceitar mulheres para embelezar a instituição. Para dar uma lógica democrática para a instituição. Como se fosse um favor. Exatamente.
Mas assim como elas também vão para o expediente, os homens também o fazem, e eu conheço vários homens que fariam muitas coisas para não sair do expediente. Então a gente tem que ponderar isso, né? Só para poder colocar. E falo isso porque tem uma briga aqui em Santa Catarina, que a gente tem feito isso, né? De muitos homens aí que não querem sair do expediente, e aí também não é. Né? É necessário no expediente, é necessário na viatura, no choque, no presídio, em qualquer lugar. Desconstruir isso na nossa cabeça, inclusive. Eu acho que esse é um papel importante. Estou encerrando. Machismo e feminino. Não existe instituição tão machista hoje quanto as instituições de segurança pública, e especificamente a Polícia e o Bombeiro Militar. E nós estamos falando da PM e do Bombeiro, porque se nós entrar no Exército, Marinha Aeronáutica, é pior. Apesar de que tem inúmeras legislações. Aliás, não precisaria nem ter legislações que dissessem que não pode assediar, porque isso me parece uma coisa humana. Isso é uma coisa tão óbvia. Se nós pegar o artigo 5º da Constituição, não precisa mais nada, é só cumprir o que está lá. Igualdade, etc, 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 etc. Mas não, a gente tem que fazer lei específica para a mulher. Por quê? Porque a gente vive num processo de masculinização e dominação que está dado e está colocado. E para encerrar, temos muito que aprender com elas, muito. Eu tenho me aprofundado nesse debate a partir de 2013, 2014, né, quando tive acesso a essas informações. Eu lembro até hoje, vou dizer o porquê que eu comecei a me interessar por esse tema. Quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou a pesquisa que dava 40% das mulheres com assédio moral e assédio sexual, no domingo seguinte, o Fantástico fez uma matéria, e aí digitem lá no Google, quem vai lá no Google bota Fantástico, assédio moral, policiais. E eu estava vendo o Fantástico em casa e vi uma reportagem do Fantástico sobre essa questão, onde mulheres da Polícia Militar de Minas Gerais eram assediadas moral e sexualmente e destruiu as famílias, ao ponto de elas terem que pedir baixa da polícia, porque não aguentavam mais. E aí o assediador, o que aconteceu com ele? Foi transferido. Transfere. E uma outra coisa, depois da denúncia, claro, depois a ASPRA, claro, depois a ASPRA em todos, Bahia, e aí a gente fez bastante contato, claro. E uma outra coisa que nós temos que também deixar de ser maniqueísta, e tem 3 ou 4 oficiais aqui. Boa parte dos assédios que são cometidos internamente hoje são de praças para praças. É o cabo para o soldado, o sargento para cabo, tem o assédio sexual Exato, mas aí a gente tem mania de maniqueísmo. A gente tem esse maniqueísmo. Não, ao contrário, Pisco, as pesquisas dizem que não. Ah, bom, na Bahia. Mas existe muito, e entre nós mesmos, e os números dizem isso. Gente, assim, é um tema que nós temos que nos apropriar, nós temos que nos aprofundar, e nós temos que levar em frente. 45 mil mulheres no Brasil são estupradas. Isso é 10% do que efetivamente acontece. Nós estamos falando de 500 mil estupros no Brasil. E Santa Catarina lidera esse ranking. Feminicídios. Se as mulheres não... E por que a mulher não denuncia? Estou terminando. Por que a mulher não denuncia? Porque ela é revitimizada. Porque no Brasil, nós justificamos um estupro a partir da roupa que a mulher veste. Aqui em Santa Catarina, um colunista de uma emissora, de um jornal, e alguém falou aqui da questão da foto que bateram, e eu fiz uma briga, a Carla está aqui, as meninas estão aqui, fiz uma briga com um jornal aqui em Santa Catarina, porque o cara bateu uma foto de uma policial trabalhando no ostensivo, na praia, e botou essa foto no jornal. E qual foi a lógica que ele passou da imagem? Ele não evidenciou a competência, a capacidade e outra coisa, ele evidenciou os atributos físicos dessa policial. Ignorando completamente. E pior, causou um problema sério na escola do filho dessa policial, e os amiguinhos do filho estavam pegando no pé do menino por causa da mãe, que tinha uma foto no jornal, onde estava aparecendo ela de costas, sem autorização. Eu fiz a briga com o dito cujo. Eu fiz a briga. Inclusive, liguei para o dono da empresa e fiz uma baita de uma briga por causa disso. E me deu direito de resposta, e eu escrevi um texto como direito de resposta. Então, assim, é um debate que nós temos que nos apropriar.
e aprender e nos policiar todos os dias, que vai desde o banheiro ao colete, à farda, tudo. Armamento. E a gente, enquanto homem, tem que se apropriar disso e aprender muito com isso, e eu, inclusive. Muito. Inclusive, quero ter em todos e todas aqui subsídios para que a gente possa estar desmistificando isso. Obrigado. Pelo que eu verifiquei, tá? Todas as respostas elas vão ser respondidas, mas os debatedores eles vão responder de forma geral mais ampla, tá, ok? Não uma a uma, para a gente poder finalizar mais rápido, tá? Boa noite, né? Já é boa noite. Trazendo só um pouco de reflexão sobre o que o meu amigo Lotim falou. As praças não são subservientes porque elas não são mulheres. Não é? Então, se a gente for parar para prestar atenção, a gente já tem mais um exemplo de normatividade social anômala. Então, a negação de utilização do feminino é um reflexo da realidade machista que nós vivemos dentro das corporações. Eu vou responder pontualmente aqui para ser breve. Carlos, eu vou responder junto com o questionamento que as acadêmicas fizeram aqui, que vieram representando entidades acadêmicas. Camp. Graças a Deus que existem instituições que valorizam o comandamento por mulheres. Tive excelentes comandantes mulheres, mas, infelizmente, não é maioria. E seria falácia se eu dissesse que seria diferente. Em relação ao que Reginaldo falou, de que todas as mulheres vão para o administrativo, eu tenho quase 11 anos de corporação, hoje trabalho fazendo serviço administrativo, mas todas as 10 oficiais da minha turma foram distribuídos em batalhões de área. E nós tiramos serviço igual a todos os outros oficiais. Isso não foi diferente. Mas o que eu vi na minha experiência de vida foi o quê? Eu não vou colocar aquela policial militar para tirar aquela escala. Eu disse, por quê? Porque ela é mulher. Eu disse, pronto, então você tira minha escala? Tire minha escala. Porque eu acho que o ambiente é um ciclo vicioso. A gente não pode deixar de negar que existem mulheres que se favorecem dessa condição. Eu não estou aqui para fazer feminismo, não estou aqui para fazer machismo. A gente está aqui tentando construir uma ambiência de melhoria, uma projeção de melhoria. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, eu acredito que nós devemos reforçar esses comportamentos positivos para quebrar esse tipo de paradigma. E acerca do que Iris e Marinês falaram em relação a policiais lésbicas e estudos de gênero, eu tive a felicidade de, durante um dos serviços que tirei, que eu passei um mês emprestada para os eventos de São João, que são muito conhecidos. Em Caruaru, não sei se todos vocês conhecem, então eu estava trabalhando no meio do ano, muitos policiais são removidos para trabalhar lá. E eu fui posta em um auditório e vieram representantes para tratar da questão da abordagem policial aos grupos transgêneros. E uma pessoa foi lá me falar de coisas que eu nunca tinha ouvido. Eu sequer tinha ouvido falar sobre aquilo. E ele disse, não, quem vai abordar a mulher é o homem, é o homem. Eu fiz uma confusão na minha cabeça que eu não entendia. E o que é que eu fui fazer? Fui sentar para estudar. E, de verdade, a pessoa nasce homem e a pessoa nasce mulher. Sua fala não está equivocada. Mas nós nos reconhecemos pelo gênero que assumimos. Por exemplo, eu estou aqui, me apresentei como mulher. Os senhores não sabem se eu nasci mulher. E não interessa. Minha condição pessoal, particular e íntima só diz respeito a mim. Eu não sou obrigada a expor
a genitália que eu nasci, para os senhores me reconhecerem pelo gênero que eu me comporto socialmente. Então, existem coisas diferentes, que é sexo, que é gênero. Eu desenvolvi uma pesquisa do meu TCC, que foi sobre abordagem policial, como eu falei, e eu também, trazendo para o mundo acadêmico, levei minha diretoria em peso para assistir minha apresentação de TCC. E na minha sala tinha coronéis, tinha cabos, tinha soldados, porque a gente está aqui para aprender. A gente está aqui para trabalhar dentro da lei. Nós somos operadores do direito também, somos agentes de segurança pública e estamos aqui para garantir a paz social. Então, eu levei as pessoas para lá. E a minha banca, examinadora no ambiente acadêmico, eu, enquanto policial militar, a professora descobriu que eu era policial militar quando, do momento da minha chamada, entrou coronel, entrou um monte de gente, porque é público, todo mundo pode assistir, desde que caiba ordeiramente dentro do auditório. E a primeira pergunta, antes, quiçá, de eu começar a explicar o meu trabalho, foi: por que é que você trouxe esses policiais militares aqui? Eu fiquei chocada. Eu olhei para a professora, diante de um trabalho que foi desenvolvido com tanto custo, com tanto esforço. Eu disse: eles estão aqui, professora, para aprender. E ela me disse: você está pensando que você vai me coagir a lhe dar uma nota boa, porque na sala está cheio de policiais militares? Eu digo isso claramente porque todo mundo da minha diretoria viu o que aconteceu. Então, nós, como policiais militares, somos muitas vezes discriminados nos ambientes de aprendizado, o que é lastimável, E é um tema que a sociedade clama por conversa, clama por diálogo. E quando a gente tenta dialogar, muitas vezes não encontramos ambientes que nos aceitam. É uma triste realidade. Eu termino aqui minha colocação. Muito obrigada. Primeiro, eu não anotei nome de ninguém, me desculpem, mas eu anotei as perguntas, porque minha letra é horrível, senão eu não ia conseguir entender nada depois. Seria ótimo se houvesse, por iniciativa dos parlamentares, uma lei federal que desse o direito à lactante de crianças até 2 anos, como é feito na iniciativa privada, a amamentação. Mas todo mundo sabe que de livre, espontânea vontade, eles não vão ter esse tipo de iniciativa. Então, depois dessa tarde, nós esperamos que a nossa dor, não só das 3, 4 policiais aqui representadas, mas de todas as policiais militares, passe a ser a dor de vocês também. Porque vocês têm filhos, muitos policiais militares são casados com policiais militares, então nós estamos falando também dos filhos de vocês. Quanto à pergunta do colega do Ceará, em 1955, quando a mulher entrou na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, a função da mulher era atender a ocorrências que não tivessem riscos e que dissessem respeito a idosos, crianças e isso. Pronto. E ocorrências de trânsito. 34 anos depois, na nossa Polícia Militar, a missão era exatamente essa. Então, isso foi uma construção social, e se em 29 anos de polícia, a polícia ainda não se adaptou à nossa presença, não estou dizendo nem de forma plena, estou dizendo com o mínimo aceitável. Então, é uma mentalidade, é uma construção social que eu acho que vai levar alguns anos para ser desconstruída, porque, como o nosso colega disse aqui, os homens também têm esse mesmo pensamento. A mesma medida de mulheres que tem na atividade meio, tem de homens também, até porque o efetivo de mulheres é muito pouco. Na nossa PM são 446 mulheres para um efetivo de 5.000 homens.
Então, não são só as mulheres. E as mulheres estão se inserindo aos poucos na rua, mesmo com todas as celeumas que nós falamos aqui. Em relação ao tratamento dado pela polícia a policiais lésbicas, nós percebemos uma mudança maravilhosa, porque já houve policiais que tiveram direito a núpcias após o relacionamento estável com sua companheira, como os homens também têm direito. E eu queria citar a fala do colega aqui do Ceará também, né? Não, a dele, De manhã ele disse que há uma luta pela inclusão, pela integração, só que tem os lugares reservados, tem a sala VIP, né? E nós, mulheres, estamos sempre fora da sala VIP. Sempre. Desde a nossa entrada na polícia até o momento em que nós somos reformadas. Então, eu acho que a aposentadoria especial, assim como o sistema de cotas, porque além de mulher eu sou negra, eu acho que todo mundo aqui está vendo, né? Ela cerceia a mulher durante 25 anos, onde existe essa aposentadoria especial, e os 5 anos é em recompensa pela jornada dupla, é em recompensa por todas as humilhações adicionais a que nós somos submetidas. Então, eu defendo, eu respeito sua opinião, colega, mas eu defendo que a mulher tem direito a isso, sim. Muito obrigada pela tarde de hoje. Eu estou emocionada porque vocês sentiram a nossa dor. Gente, eu vou tentar responder a socióloga. Na primeira situação que ela disse que eu me reportei ao cabo Lotim, e como se fosse uma referência de superioridade aos demais. Mas, desde que a gente vem fundando esse painel, para mim foi colocado que ele seria um moderador, um mediador. Soubemos somente aqui que a Tuca, né? Bem mimosinho. Estaria também nos assessorando. Mas a minha lembrança era que o moderador, a pessoa que estava mediando tudo e conduzindo os trabalhos da mesa, seria o Lotim. Okay? E conheço, né? Que ele também estava aqui cortando tudo. Então, foi só essa a questão. Mas, realmente, em algumas situações, reproduzimos tudo que a gente fica afirmando que é ruim, né? Então, desde a criação dos nossos filhos, as mulheres são adestradas a ter medo, a tomar certas atitudes, ter comportamentos, e isso também a gente perpetua, né? Quando o Carlos falou ali que a esposa dele falou com o filho de 6 anos, namoradinha, e com a filha de 16, disse, oxente, se assustou, né? Então, essa reprodução, e é muito difícil também desconstruir isso, porque a gente acaba internalizando que temos modelos a ser seguidos. Então, é bem complicado em relação a desconstruir. Se é tão difícil para vocês também, homens, perceberem a nossa participação, a nossa figura feminina, também muitas de nós que foram adestradas para se comportar de uma forma pré-estabelecida nesse modelo, né, retrógrado, é difícil. Então, conversar sobre o assunto é uma pauta maravilhosa, porque a gente está tendo essa oportunidade. O Reginaldo falou das mulheres no serviço fim, e realmente é interessante que você disse que toda a turma foi pró-administrativo. Mas, quando eu entrei na polícia, não me perguntaram para onde eu queria ir, não. Quem é que faz a distribuição desse efetivo? Quando você entra no Cefap, no curso de formação, quando eu fiz o concurso, eu sabia que era para tudo. Independente se eu queria instabilidade financeira, que eu entrei até por um acaso, seria mais 20 minutos de conversa, mas não vou fazer isso. Eu entrei para ser policial militar. Me deparei com as problemáticas, com as vivências, porque no curso mesmo a gente vai sabendo, olha, assédio, isso, aquilo, outro. Mas, no final, que eu tive o êxito da minha formação, quem me distribuiu foi o Estado-Maior, foi quem tinha competência para tal. Então, se eu
graças a Deus eu fui para um lugar ostensivo, porque eu me identifiquei com a profissão. E fui caveira, fui... para ser recepcionistas, para entregar o cafezinho, a medalha, e isso realmente tem que ser desconstruído. Que bom que não foi a visão que tivemos, eu acho que na minha pessoa, é como se a gente optasse pelo serviço administrativo. Até porque, graças a Deus, isso foi superado. Então, é importante que vocês tenham essa visão também, que não é porque não queremos, porque muitas querem estar lá. E já falamos sobre quase tudo, mas eu queria ressaltar também dos 25 anos, quem foi mesmo? O homem das 7 mulheres, né? Hélio. Então, Hélio, realmente você pode ter essa dúvida, mesmo com 7 mulheres em casa, eu acho que a referência de cuidadora, zelosa, de mulher, dupla jornada, isso tudo não caiu na sua percepção, mas as políticas públicas... Na minha ótica, me parece que não caiu na sua percepção. Eu vou manter o que eu tenho dizendo, porque a ótica é minha, e assim, você também expressou da sua forma. Ok. Então, na minha ótica, continuo dizendo, essa questão não foi bem posta, até porque as políticas públicas, quando eu falei aqui, que não ultrapassam as barreiras militares, e todos nós queremos ser cidadãos e cobramos que o Estado nos vejam também, além de policiais militares, como cidadãos, existem políticas públicas que já estão efetivadas, positivadas, de diferenciação por conta do reconhecimento das duplas, jornadas triplas, e, historicamente, a gente sabe que a mulher abarca essa situação. Então, se existe lá fora, as políticas têm que entrar também nos âmbitos... Deixa eu terminar, por favor. Infelizmente, não dá para manter uma... Vamos lá. Então, as políticas públicas precisam transpassar, né, as barreiras, e até que se mude em nível federal e esse reconhecimento, acho que é válido, sim, brigar, porque, se fosse o contrário, todos fariam. Eu acho que direito é uma coisa que cada um sabe que tem e vai buscar onde tem. Então, eu não vejo ilegítimo essa luta. E outra coisa, eu acho que a mulher encontrou o caminho do trabalho, de fora, de buscar seu sustento. Agora,
nem sempre o homem encontrou o caminho de casa. Então, no dia que tiver essa paridade, aí eu acho que a gente pode conversar de igualdade, em pé de igualdade. Ok, a sargento pediu para eu ler, vou fazer a leitura, ela tem agradecimento também, certo? Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza, e temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, certo? É uma frase de Boaventura de Souza dos Santos. Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública de Sergipe, 4/9/2010. Quase finalizando, então. Pediram para passar um lembrete para os senhores e senhoras, dentro daquela mochilinha que vocês receberam, referente ao evento, tem um livretinho, né, patrocinado pela Avon, né, o papel do homem na desconstrução do machismo. Uma leitura bastante interessante, certo? Eu gostaria de chamar aqui no palco... Obrigada, Subi. Deputado Sampaio, deputado Jesuíno e deputado Prisco, por gentileza, para fazer a entrega dos diplomas, para a gente poder finalizar. Quem é o sortudo que vai entregar para mim? Queria chamar o Subfortuna também. Subfortuna também, faz favor. E o Anderson. Tá, então devolve.